Fala, Tanaka, e as ações de dividendos estão mais na moda do que assistir debate da Prefeitura de São Paulo. E assim como nos debates, certas ações também podem nos trazer muitas dores de cabeça, Tanakão. Mas será que investir em ações de dividendos é esse bichão todo mesmo? Então vou te contar nesse vídeo se as ações de dividendos são a melhor estratégia para você investir. E vou trazer para você também as melhores pagadoras de dividendos e já começar a pensar nos dividendos de 2025. Tanakão, e as ações de dividendos voltaram para os holofotes lá para 2020. Antes elas estavam meio de canto, meio tristes. Isso porque as ações da moda eram aquelas que explodiam. E aí a pessoa que pensava em dividendos falava, não, mano, melhor não investir em ações de dividendos, não. Melhor a empresa pegar o dinheiro e ao invés de distribuir para nós, reinvestir na empresa para poder correr mais rápido. Então, essa era a tese da época. Muitas daquelas empresas da época, principalmente as techs, continuaram explodindo, mas não conseguiram mais tirar o brilho das ações de dividendos que agora tomaram o coração dos investidores. Principalmente aqui nas terras tupiniquins, onde a sensação de risco está cada vez maior na Bolsa de Valores. Muitos tanaquinhas já estão puxando o guarda-chuva de dividendos e tentando se proteger dessa possível tempestade que pode vir com um fiscal bastante tenebroso pela frente. E aí, obviamente, que essas ações de dividendos voltam novamente à mídia e aí muitas pessoas já estão procurando novamente ações pagadoras de dividendos. Mas antes que pro vídeo, já se inscreve aqui no Investir e Coçar, o canal do japonês. Deixa um comentário gostosinho para nós, Tanaka, de qual é a sua ação preferida de dividendos. Quem sabe os tanaquinhas começam a estudar e a investir, aí a cotação sobe e você fica cada vez mais boizão. Meu flautoco, tacaracatico toda vez que o japonês soltar um vídeo, essa voz de Silvio Santos com Clodovil e essa barba de crochê apareça aí na sua TV de 80 e 10 polegadas para levar a palavra financeira e te ajudar nessa prosperidade do tutu. Para quem não sabe, o japonês é sócio de uma corretora também, a EQI Investimentos. E aqui na EQI a gente ajuda clientes acima de 40 mil reais e no mínimo você vai sair com uma segunda opinião médica de graça sobre a sua carteira de investimentos. Então clica aqui, quer ajuda com a assessoria, que alguém da minha equipe liga para você. E se alguém não te ligou ainda, come o rabo do japonês lá no Instagram, que eu como o rabo da minha equipe para poder te ligar. A verruga é pequena, mas a chibatada é forte. Tanaka, pra gente descobrir se essa é uma boa estratégia, se essa estratégia de dividendos é tudo isso mesmo e ver se o Barça sempre teve certo, a gente vai comparar 3 ETFs aqui. O primeiro deles é o BOVA11, que é da BlackRock, ele tem uma taxa de administração de 0,10 e ele tem aqui uma cesta de ativos que replica exatamente o nosso índice, o Ibovespa. Então, a gente tem aqui Vale, Petrobras, Itaú, Petrobras 3, BBS, bicho, tem todas aqui, Bradesco, Eletrobras, VEG, Sabesp, B3, então aqui você vai encontrar exatamente a mesma cesta de ativos que é o Ibovespa. E aí a gente compara o BOVA11 com o ETF mais famoso de Small Caps, Small 11, que também é da BlackRock. Ele tem uma taxa de administração de 0,50, replica a cesta de ações do índice de Small Caps da B3 também. Então aqui nós temos Santos, Brasil, Allos, Açaí, Brave, que é a antiga 3R Petróleo, Taesa, Fleury, GGPS, essa aqui está sendo uma das mais faladas pela Faria Lima, mas não sei não, tem Smart Fit, Goal e Sanepar, e aí tem mais outras 210 ações. É só entrar aqui no site e você vê todas elas. Vamos comparar a BOVA11 com o Small 11 com o Rodrigo Wilberto das ações, Tanacão, que é o Divo 11. Esse ETF é do Itaú, ele tem uma taxa de administração também de 0,50. As suas principais ações também são exatamente as mesmas que compõem o índice e dívida B3, que é GGBR, Vale, Petrobras, CEMIG, PTR3, BBAE, Santos Brasil, BBSE, TIM, Klabin e outras. Então é só entrar aqui bonitinho que você consegue também ver todas essas ações. Como eu falei para vocês do advento dos dividendos na época da pandemia, vou mostrar para vocês aqui dos últimos 5 anos o gráfico de comparação. E aí tem uma verdadeira lapada de quem, Tanacão? Do Rodrigo Wilberto, dos ETFs, que é o Divo 11, depois nós temos BOVA 11 subindo 35% e Small 11 derretendo nos últimos 5 anos, que foi justamente essa janela horrível, tanto para os fundos imobiliários quanto também
para as small caps, que são cenários de juros altíssimos, o que é muito desafiador para empresas japonesinhas. E aí você está pensando, mas só ganhou nos últimos 5 anos. E não, Tanakão, ganhou também desde 2011. E aí a gente consegue achar aqui também que o Divo 11 rendeu 218%. E aí temos mais ou menos empatado aqui Bova 11 com o Small 11, com 133,93%. Então você vê que, de fato, no Brasil pelo menos, essa estratégia de dividendos, mano, tá muito topzera. O que vocês precisam saber do Divo 11, que dá uma bombadinha, que ele reinveste os dividendos, então ele não distribui, e também que ele pega a sua carteira toda e até 60% ele consegue alugar, então ele coloca também essa incorporação, esse recebimento dos aluguéis dos ativos para dentro. E aí, quando eu mostro esse gráfico, principalmente mais longo, eu já ouço e sinto o velho Barça aqui no meu cangote dizendo: perene, já dá um arrepio no japonês. Então essa estratégia de dividendos foi a vencedora e agora eu preciso mostrar para vocês também as principais ações de dividendos desse relatório do BTG. O relatório vai estar aqui embaixo disponível para download e também lá no meu grupo do Telegram. Nesse relatório o BTG vai trazer algumas ações que têm expectativa boa de dividendos agora para 2024 e as expectativas de dividendos para 2025 e vai trazer também uma outra tabela com as maiores geradoras de fluxo de caixa, que é um dos primeiros sintomas para depois você começar a pagar um dividendo bem gordinho. Mas vamos começar o relatório trazendo o começo do vídeo, que de fato os dividendos parecem estar seduzindo mais investidores agora. Isso porque a redução da confiança está tornando os investidores locais mais cautelosos. Então todo mundo está com medo, quem tem medo investe em dividendos, Tanakão. Quem aguenta e gosta de investir em ações, começa a procurar setores mais defensivos, que eu vou contar logo menos para vocês quais são. E aí, o que ele fala no relatório é que, embora essas taxas de juros tenham sido reduzidas nos Estados Unidos, os investidores locais estão preocupados com a situação fiscal aqui do Brasil e inseguros também sobre como esse ciclo de aperto monetário no Brasil poderá afetar as relações locais. Isso é tanto verdade que eu já fiz um vídeo mostrando que o Stuberger, por exemplo, que é um dos maiores gestores do Brasil do Fundo Verde, ele já zerou a Bolsa de Valores justamente por conta desse risco aqui. Teve um fato, foi Auxílio Gás, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando lá na Bósnia-Herzegovina, Tanakão, que fez com que ele zerasse as ações daqui do Brasil. E ele coloca até uma pimentinha a mais no relatório. Ele fala assim: os investidores locais estão comprando níveis recordes de proteção devido à preocupação que o Bovespa possa corrigir. E de fato, quem montou posição agora já está ganhando um puta dinheirão, que saiu do 135, agora está uns 130 mil pontos. Então, Tanakão, você vê que o investidor local, e não estou falando de nós, meros mortais, que poucos nos preocupamos, deveria, mas não nos preocupamos tanto, com a proteção da carteira também. Então, os grandes gestores, sim, eles se preocupam com a proteção da carteira, porque eles precisam entregar rentabilidade mensal, senão os tanaquinhas saem resgatando de fundos multimercados, de ações, feito uma vaca doida, e aí ele está lascado. Como a gente viu nessa indústria de fundos, por exemplo, multimercados estão sofrendo demais com resgates, e todo esse resgate está indo para a renda fixa. Beleza, Tanaka, tá todo mundo com medo, tá todo mundo tenso. Tá, então vou te mostrar quais os setores que o mercado está vendo como promissores e defensivos nesse momento. No relatório diz que, não por coincidência, nossa última pesquisa com gestores de portfólio, o setor de serviços públicos e setor financeiro eram os setores favoritos. Então, as ações, principalmente do setor elétrico, de serviços públicos e do setor bancário, são utilizadas em momentos como este de maior atenção, porque são empresas mais robustas, têm esse perfil mais defensivo, são muito procuradas nesse momento. E as ações, tanto de um setor quanto de outro, já são conhecidas como perene. E as ações, Tanaka, vou trazer para vocês não só as ações, como as small caps e também dois setores bônus das ações mais queridinhas pelo BTG. E as queridinhas focadas em dividendos do BTG são Banco do Brasil, BB Seguridade, Petrobras, CPFL, Vivo, TIM e Ambev, Tanakão. E na parte de small caps, amam Plano e Plano, Direcional, BR Partners, Marco Polo e Odontoprev. Já olhando para as principais geradoras de fluxo de caixa, como eu falei, é um dos sintomas para começar a pagar bons dividendos. Eles amam tanto Petro Recôncavo e Priozinha. E no setor de agro, Boa Safra e Jales.
Então essas foram as queridinhas. As expectativas de dividendos vou deixar no relatório, que aí vocês conseguem ver bonitinho e escolher as melhores ações para sua carteira. Tá vendo, Tanaka? O velho Barsi não tem a cabeça grande igual o japonês à toa. Ele sempre teve certo, Tanakão. O Divo 11 deu pau no Ibovespa e deu pau também no Small 11. Obviamente vai ter algum mongong agora pensando, nossa, mas a minha carteira rendeu muito mais. Isso aí são cesta de ativos. E óbvio que você pode comparar também a sua carteira com o Bova 11, com o Small Caps e também com o Divo 11. E tomara que você tenha ganho, que quanto mais você ganha, mais alegria aqui pro Tanakão. E uma coisa que o velho Barsi me ensinou, que eu tive também que ressignificar na época da pandemia, foi exatamente um diálogo que ele teve com a Neda Glide, que tem a voz de ministra. Ela falou assim, Barsi, e esse negócio de dividendo aí? Parece o Lula, né? Mas é a Leda. E o velho Barsi falou assim, perene, dividendos são que pagam boleto e patrimônio é métrica de ego. Eu tinha bilhão e agora tenho 700 milhões. Meu Deus, queria ter essa tristeza também no meu coração. Mas o foco do velho Barsi é em quantidade de ações que vão gerar fluxo de caixa mensal, que ele consiga pagar os boletos dele, Tanakão. E aí, obviamente, que você pode fazer isso ao mesmo. A grande questão é que é sempre difícil você conseguir ver essa corrida da riqueza muito rápida com os dividendos. Porém, em momentos que as ações derretem, os dividendos são um verdadeiro tirador de corno. Você não tem ideia, porque a frase que sempre vem à cabeça, e você já deve ter pensado ou escutado, é: mas pelo menos me paga dividendos. Isso mitiga muito a dor de corno e mitiga também muito o seu risco de você agir com muita emoção, porque a ação de fato está te pagando bons dividendos ainda. Então ela serve como guarda-chuva, mas o ideal é sempre você mesclar duas estratégias, assim como o velho Barsi simplifica a vida dele e coloca boa parte na carteira previdenciária e a outra na carteira de oportunidade, Tanakão, que são as ações que podem explodir mesmo, e aí você consegue ir correndo no seu patrimônio. E no fim do dia também não tem estratégia certa, tá, Tanakão? A gente só consegue saber do passado olhando lá na frente para trás. Então, chegando lá na frente, você vai saber se você fez as suas escolhas certas, mas tem um caminho a se percorrer. Então, estudem também quais os caminhos que as pessoas já percorreram até aqui.